Moisés de fato escreveu a Torá? Você sabia que há teólogos que refutam essa ideia, creem que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco? Seja bem-vindo à Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis e vamos ver isso à luz da Palavra de Deus. Tradicionalmente, sempre a escola judaica ensinou que Moisés, Moshe, escreveu a Torá, o Pentateuco. A própria igreja, durante séculos, tem ensinado, com essa cultura judaico-cristã, que Moisés escreveu o Pentateuco. Porém, olha só, tem teólogos que, através dos anos, têm se levantado e, hoje em dia, há uma gama muito grande de pessoas que acreditam que não foi Moisés que escreveu a Torá. Há bons argumentos que eles usam, muito bons argumentos, mas vamos refutá-los aqui, em parte, porque não terei tempo para gravar tudo isso. Antes de mais nada, quero falar uma coisa. Jesus, Yeshua HaMashiach, o próprio Jesus, disse que Moisés escreveu ao seu respeito. Tá bom? Nós temos em João capítulo 5, vamos ler isso aqui agora. João capítulo 5, versículo 46, diz assim: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus estava desafiando os fariseus que se diziam seguidores da lei de Moisés. Ele falou: olha, Moisés escreveu sobre mim. Se vocês acreditassem em Moisés, logicamente acreditariam em mim. Então já temos a primeira colocação de que, de fato, o próprio Jesus apresentou o escrito de Moisés, ou seja, a Torá, com a autoria dele e, logicamente, afirmando do próprio Jesus. Então, anote aí, João capítulo 5, versículo 46 e 47. Ele está afirmando que o próprio Moisés escreveu e afirmaria sobre o seu próprio ministério. Temos também várias passagens que eu posso falar. O próprio Josué escreveu no capítulo 1, versículo 7, Josué 1, 7, diz que o próprio Deus fala com Josué como ele deveria andar, não se desviando ali nem para a direita nem para a esquerda. E diz claramente: tenha cuidado de fazer conforme escreveu Moisés, conforme essa lei que Moisés escreveu. Então nós temos aí uma afirmação clara de que o próprio Josué recebeu a instrução de que Moisés escreveu a lei. Josué, capítulo 1, versículo 7. Temos também em Neemias 8.1, Neemias 8.1 diz claramente, afirma de que leram, lembra quando houve essa reforma toda depois do exílio, queriam voltar para Jerusalém para edificar, e diz que acharam a lei de Moisés, o livro da lei de Moisés. Pronto, acharam o livro da lei de Moisés. E em Neemias 8, há um grande reavivamento, diz que leram o livro da lei do Senhor Deus, a qual tinha dado a Moisés. Neemias 8.1, você vai ver isso aqui, olha só quantas passagens nós podemos falar. Daniel 9.11, Daniel 9.11, o próprio Daniel fala claramente sobre a lei que escreveu Moisés. Gente, há muitas passagens que declaram que Moisés é o escritor da Torá, do próprio Pentateuco. Nós sabemos que os nomes originais é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Esses 5 livros compõem, logicamente, a Torá, e esses são os nomes originais que não têm, às vezes, muito a ver com os nomes em grego, Êxodo, que significa saída, Levítico, referente aos levitas, não tem nada a ver. Leia e pesquise sobre isso, você vai ver que os nomes originais são muito mais profundos, tá bom? Então, temos aí já a primeira argumentação que vai atacar a ideia desses teólogos. Aonde surgem essas ideias? Começa com Jean Astruc, lá por 1600 e pouco, ele começa a levantar uma ideia de ser um médico francês que começa a pesquisar as escrituras e percebe de que
há diferenças nos textos. E ele começa a dar a ideia de que a Torá é uma grande recopilação de fragmentos ou documentos juntados através dos tempos que foram escritos por diferentes pessoas e ao mesmo tempo em diferentes lugares. E a argumentação é boa porque já vou dar algumas pinceladas sobre isso. E aí vem passando os anos e os séculos, e logicamente teólogos têm se levantado nessa questão de tentar tirar a ideia tradicional judaica e cristã, nessa cultura judaico-cristã, que acredita que Moisés a escreveu. Temos também agora o mais forte, que é Julius Wellhausen. O Wellhausen, ele se levanta para já trazer documentos, ele levanta uma teoria geral que é abraçada por muitos. É alemão, cara, é alemão. Ele nasceu em 1844 e vai até 1918. E ele é um erudito, é um teólogo, conhecedor da palavra, e ele já começa a levantar as famosas os documentos, né, dessa hipótese documentária, onde ele vai levantar pelo menos quatro teses, que seria a primeira javista, temos a teoria eloísta, temos a teoria sacerdotal e temos a teoria deuteronomista, ou seja, deuteronômica. Nós temos aí assim, argumentos muito fortes para acreditarmos nessas teses. Mas, querido, preste atenção, tem muito teólogo modernista, tem muito teólogo que tem avançado nesse racionalismo e está abafando a essência sobrenatural de uma revelação sobrenatural do próprio Deus ao homem, nesse caso, Moisés. Então, por favor, não podemos acreditar já. Quero falar, nós não podemos acreditar, nós que temos boa fé, não podemos acreditar nessas teorias, embora elas são estudadas na teologia. Eu ensino muito bem isso na aula de Pentateuco, se você quer aprender e conhecer mais o Pentateuco. Inclusive, preste atenção, dia 1º de julho de 2022, estamos lançando algumas matérias, entre elas as vestes do sacerdote no hebraico, assim, profundamente uma matéria preciosa para obreiros, para pastores, para quem é ministro do Senhor, como também vou estar lançando a matéria Mistérios da Criação. Nos Mistérios da Criação vou estar falando sobre a Torá, sobre a revelação, porque há essas mudanças que parecem diferentes autores, Então não vou me deter agora na matéria, eu vou falar sobre essa teoria javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômica. Nós cremos que Moisés recebeu essa revelação, só que presta atenção, não foi de uma vez só. Muita gente pensa que ele subiu no monte, pá, veio a revelação, ele ficou escrevendo de Bereshit, Shemot, Vaikra, Vamidivai, Devarim, até Devarim, todo esse processo, ou seja, de Gênesis até Deuteronômio, escreveu. Então, porque aí nós vamos entrar em colapso, não foi de uma só vez. Então, houve períodos de Moisés onde ele escreveu no deserto. Não esqueçam que a vida de Moshe foi dividida pelo menos em 3 períodos. Olha só, primeiro período são 120 anos, né? 120 anos. 40 anos no Egito, desde que a mãe, Joquebede, o entrega ali para a filha de Faraó. 40 anos. 40 anos no deserto com o Reuel, que é o sogro dele, e 40 anos no deserto, são 120 anos aqui no deserto, deserto. Só nesse período aqui, gente do céu, por isso que uma das argumentações que Moisés não teria capacidade para escrever, porque não havia estrutura, vamos falar em linguagem, gramática, para escrever. Gente do céu, não fala uma coisa dessa porque isso é absurdo. Moisés, em Atos capítulo 7, leia o discurso de Estevão, vou anotar aqui, Atos 7, leia o discurso de Estevão quando ele fala de Moisés, e ele fala que Moisés era doutor perito em ciências, tá bom? Então esse período ele estudou ciência, em todas as ciências ali do Egito. Imagina os caras construir a pirâmide. Os egípcios tinham o poder de embalsamar, arrancar cérebro pelo nariz, tinham escrita abundante, tinham uma agronomia, uma estrutura assim fundamental que deu assim um prisma para toda a cultura no mundo. Então, imagine 40 anos estudando com os egípcios.
como um príncipe ali no palácio. Então, Moisés não era um indouto, não era qualquer um, gente. Pensam que porque ele fala que era pesado de língua, que ele era um ignorante. Pelo amor de Deus, não cometam esse erro. Então, temos aqui em Atos 7, claramente, que ele diz que nós, especificamente Atos 7, 22, diz que temos aí uma formação do Moisés como um doutor em ciências. Então, ele conhecia, entendia, tá bom? Aqui, nesse período do pastoreio, logicamente, vamos ver um Moisés que se encontra com a sarça ardente. Vocês vão ver isso no livro de Shemot, livro de Êxodo, quando ele começa a ter essa revelação, e não é de imediato que ele começa já a tirar o povo do Egito, não. É um processo, gente, é um processo. Nesses 40 anos, Deus fala com ele. Quanta coisa eu imagino que Moisés, na sua sabedoria, ele escreveu. Então, há períodos diferentes, há lugares diferentes, sim, mas é o Moisés que está escrevendo, tá bom? Então, não podemos aceitar. E, logicamente, no deserto aconteceu tudo que você já sabe. Você sabe que quando Moisés reivindicou, falou com autoridade, ensinou o povo, foi com a autoridade daquilo que ele já tinha escrito. Ele andava com esses escritos. Certa feita ele coloca os escritos do lado da arca, porque ele se cansa e fala assim: Deus é minha testemunha que eu tenho ensinado vocês, vocês sabem o que vocês vão fazer agora, porque de fato Moisés se cansou. Então ele andava e vivia com essa virtude santa e com a própria revelação da Torá. Tá bom? Alguém que diz assim, entre tantas argumentações, eu já falei uma argumentação em relação a que Moisés não tinha capacidade porque ele era um pastor. Segundo, Moisés escreve sobre seu enterro. Como é que pode Moisés, escrevendo Deuteronômio, escrever sobre o próprio enterro, gente do céu? Pois é, mas está comprovado que pode ter sido Josué que completou, porque o último capítulo é o capítulo 34, 6, Deuteronômio 34, 6, ele relata sobre seu enterro. Como que alguém pode estar relatando? Inclusive, diz que Deus o enterrou e ninguém sabe onde foi enterrado. Você pega o livro de Judas, vê que há uma disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel disputando o corpo de Moisés, porque de fato se acredita que o inimigo queria pegar o corpo de Moisés, talvez porque ele estava iluminado, estava cheio da glória de Deus, e Deus toma o corpo, nessa batalha Deus toma o corpo e o enterra, e ninguém sabe mais até hoje ninguém sabe onde está o túmulo de Moisés. Agora, como ele pode ter relatado se ele está sendo enterrado? Então, se acredita que esse último capítulo, esse fato, é acrescentado por Josué, que recebeu esta revelação. Então, existe uma explicação. Outra coisa que muitos argumentam, em relação, principalmente às teorias javista e eloísta. Essa questão javista e eloísta. Que é isso aí onde eu mais vou falar na aula que vou lançar em Gílio na Criação. Essa revelação é muito linda. Por quê? Porque a javista, já está errado o javista, porque javista se refere a Javé. Essa palavra está totalmente errada, gente. Aí no caso seria o Yod, Rei, Vav, Rei. Por favor, gente, com muito temor eu escrevo essa palavra, porque esse aqui é o nome de Deus. E aqui a teologia, ou esses teólogos colocaram como Javé, e aí surgiu a ideia javista. Primeiro, o J não existe em hebraico, poderia ser Yavé, Yavé. Alguns colocam assim, Yavé, para não colocar vogais, porque não existiam vogais. Queridos, eu já usei esse termo há muitos anos atrás e, de fato, o Espírito até me corrigiu e a própria essência da Torá me levou a não pronunciar esse nome. Primeiro porque esse nome não tem vogais no original. Gente, estamos falando do proto-hebraico, do hebraico pictográfico, que não tem nada a ver com esse hebraico de hoje em dia. O paleo-hebraico vai evoluindo até chegar nos sinais maçoréticos, que é somente depois de Cristo. Então, quem se bitola, já quero fazer novamente um parênteses, quem se bitola em colocar vogais, ele, em primeiro lugar, está errando totalmente, e está até pecando, porque isso não procede. Não procede. Tem gente que tirou Yavé e colocou Yehová. Olha só. Yehová.
Também está errado, porque está colocando pontuações onde não tem. Tem gente que colocou Yahu. A mesma coisa, é o mesmo erro. Tem gente que colocou Yahuá. Yahuá. Olha quanta coisa. Jeová, Yahu, Yahvé, Javé. Esse nome não pode ser pronunciado. Esse nome é um grande segredo. É um grande segredo que é revelado no Espírito. E ele não tem pontuação. Não tem pontuação. Então, colocar Yahu, Yahuá, ou Jeová, Yahvé, Javé, piorou. Então, a teologia é que traz essas ideias. Vou falar novamente, quem comete esse erro está entrando em estudos teológicos. E há muitos erros teológicos. Eu sou teólogo e eu vou lhe falar uma coisa, sei que a teologia encaixota muita coisa e comete muitos erros. Então, eu não posso aceitar esses nomes, Javé, Yahvé, ou até somente as vogais, Jeová, Yahu, Yahuá. E tem gente que, meu irmão, escute bem, eu estou aprendendo hebraico e posso ensinar alguma coisa porque estou aprendendo. Eu tenho me dedicado anos a estudar hebraico, é uma língua muito preciosa, só que muito difícil. Agora, preste atenção, gente do céu, tem gente que não sabe o que é paleo-hebraico, hebraico pitográfico, proto-sinaítico, não sabe o que é, quem são os maçons, não tem ideia, não sabe reconhecer um Aleph, um Bet, um Gimel, Dalit, He, Vav, Zayin, bom, o abecedário, não sabe ler, não sabe entender a etimologia do hebraico e quer ensinar esses nomes e quer descer goela abaixo esses nomes, isso está errado. Está errado, não aceite isso, tá bom? E o pior de tudo é na versão em português, novamente criticando aqui a versão em português, está escrito esse tetragrama, está escrito Senhor, traduzido por Senhor, também não tem nada a ver, porque a palavra Adonai, meu Senhor, Adonai, não tem nada a ver com Yod-He, porque esse aqui é um nome revelado, é um nome espiritual, que não pode, em hipótese alguma, ser usado de qualquer maneira. E aí digo, quem toma o nome do Senhor em vão está pecando. Está pecando. Então tome cuidado com isso aqui. Se alguém me perguntar como se pronuncia o nome de Deus, esse é um grande mistério, que o Espírito vai revelar à pessoa. E logicamente há mistérios tremendos e gloriosos que você, logicamente, e eu precisamos mergulhar nisso aqui e não será revelado de uma forma teológica ou de uma forma humana, tá bom? Então, a teologia, essa teoria, na verdade, javista já erra colocando Javé, ou Yahvé, ou Yahu, seja como for, já errou. Mas por que eles levantam essa teoria javista? Porque logo no primeiro capítulo de Bereshit, aparece somente a palavra Elohim. Você pode ver no capítulo 1 de Gênesis, pelo menos até o versículo 3 do capítulo 2, todos os versículos do capítulo 1, que são 31, mais o primeiro e segundo e terceiro versículo do capítulo 2, até aí, parece um pedaço de um relato só, feito por uma pessoa, tratando a Deus como Elohim. Vou anotar aqui, Elohim. Aparece esse nome aqui, ó. Aleph, Lamet, Rei, Yod e o Mem Sofit. Elohim. Aparece a palavra Elohim. Então, essa é a Elohista. Elohim. Só que a partir, presta atenção, da criação do homem, no capítulo 2, já no versículo 4, pode ver, daí para frente, sempre vai aparecer o tetragrama mais o Elohim. Em português, Senhor Deus. Senhor Deus. Está errado isso aqui, Senhor Deus, porque não aparece Senhor. Aparece tetragrama mais Elohim. Tetragrama mais Elohim. A pergunta é, por que só aparece logo no começo, já na criação, Bereshit bara Elohim, e só aparece Elohim, 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 no caso Deus, 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 e só a partir do 4º versículo do capítulo 2, eu sei que você está me acompanhando, vai aparecer a composição de Yahvé, Jeová, Yahu, como querer inventar, gente. Estou ironizando aqui, mas na verdade é tetragrama Elohim. Aparece o nome de Deus e Elohim. Por quê?
Então, aí você pergunta, então tem duas pessoas, porque aí tem a teoria, então, javista e a eloísta. Então, são duas pessoas que estão escrevendo totalmente diferente. Aí há referências de que os javistas, o que tratavam a Deus com Yod, He, Vav, He, que seria o tetragrama, seria mais o pessoal do sul. E os eloístas seriam mais o pessoal do norte. Então, são pessoas diferentes que escreveram, querido, há uma revelação preciosa, isso não tem nada a ver, esquece esse negócio de eloísta, javista, que isso precisa ser estudado porque somos conhecedores de tantas teologias e precisamos saber isso, mas na verdade é assim, quando o homem não é feito, não é criado ainda, não é formado ainda, nós temos um Deus soberano. Então, quando aparece a palavra Elohim, somente Moisés, ele sabe do que está fazendo, está apresentando um Deus soberano, um Deus que cria o céu, que cria a terra, que cria os animais, cria tudo. Então temos um Deus soberano. Então o Elohim apresenta a soberania dessa deidade gloriosa. É só isso. Então você vê essa soberania. Só que quando você vê agora o homem criado, aí você vê quando depois que ele é criado aparece o tetragrama mais Elohim. Ou seja, ele revela o nome dele ao homem. Ele revela a pessoalidade dele e do seu nome. Nós sabemos que tem um nome específico do Deus Todo-Poderoso. Você vai ver muitas passagens, até Isaías fala, este é o meu nome. Em português está escrito, eu sou o Senhor. Não está escrito, eu sou o Senhor. Eu sou tetragrama. E esse é meu nome, ele fala. Então, esse nome foi revelado a Adão, ao homem ali no Éden. Certo? Então, aí vem a conexão de não somente um Deus soberano, de majestade, mas um Deus de relacionamento. Então, quando começa a aparecer o nome agora já no capítulo 2, a partir do versículo 4, você pode ver na sua Bíblia. Eu até coloquei aqui, grifado, todas as vezes que aparece a palavra Deus. São 30 em português, mas são mais no hebraico. Então tem traduções que não estão fiéis. E até o versículo 3 do capítulo 2. Só que depois começa em português, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. E fez o Senhor Deus no original, tetragrama Elohim, tetragrama Elohim, tetragrama Elohim. Então, quando o homem é criado, aí começa o relacionamento da revelação da pessoalidade. Não se esqueça que ele o fez à sua imagem e semelhança. Façamos a nossa imagem, nossa semelhança. Kidemutenu Beselemenu. Beselemenu, Kidemutenu são as duas essências que está falando nossa imagem, nossa semelhança, que é revelada a pessoalidade, a essência, o conteúdo do próprio Deus ao homem. Então aí começa um relacionamento. Então o próprio homem no Éden sabia se relacionar, porque o próprio Deus eterno revelou o seu nome. Então, não tem esse negócio de javista, eloísta, não, é simplesmente uma revelação dada em diferentes momentos e Moisés sabe por que ele está escrevendo. Tem gente que diz assim, não, peraí, parece que no versículo 4 começa outra criação. De fato, parece algo diferente. Diz assim, esta é a gênese dos céus e da terra. Peraí, começa tudo de novo? Se ele já começou no capítulo 1, do Bereshit, da criação, e agora começa, na verdade ele está analisando agora a criação com o homem, o qual é o ponto crucial para ligar céu e terra. Eu já falei sobre isso. Então Deus revela a ele a sua pessoalidade, ele revela ao homem o seu próprio nome, e o homem já tem inserida naquele tempo, presta atenção, naquele então o homem já recebeu a lei, a Torá. Moisés só escreveu. Isso mesmo, a Torá já existia antes de Moisés, gente. Moisés só a escreveu em diferentes períodos, né? Com certeza com essa revelação santa em diferentes processos, não foi só de uma vez. Agora, a Torá, lógico que existia. Ela foi revelada para o homem, como falei, ali no Éden. O questionamento sempre que eu faço, como é que Abel, começou a sacrificar? Quem ensinou Abel a sacrificar? A não ser a dinâmica santa da própria Torá no coração do seu pai, Adão, que ensina ele com certeza. Tá certo? Então, há vários homens sacrificando muito antes de Moisés.
O próprio Abraão sacrifica, o próprio Noé, quando sai, faz sacrifícios sacerdotais. E quem os ensinou? A Torá já existia. Temos uma prova muito contundente que a Torá já existia. Gênesis 26, 5. Vou anotar aqui, meu Deus, me falta espaço. Vou anotar aqui, ó. Gênesis 26, 5. Leia lá. Deus está falando com Isaac e fala assim para Isaac: teu pai Abraão guardou meus mandamentos, guardou minhas leis, guardou meus estatutos, guardou a Torá. Como ele pode ter guardado a Torá se não existia a Torá ainda? Anos antes de Moisés, Abraão já guardava a Torá que estava revelada no seu coração. Então já existia a Torá. Leia lá, por favor. E você vai ver que já existia a Torá. Outra prova que já existia a Torá, e somente Moisés já escreveu, é que quando Deus fala para Noé, você vai ver quando Deus fala com Noé, lembra quando Deus manda separar animais em pares, mas dos animais puros ele vai separar 7 casais. Peraí, como é que Noé sabia de animais puros e impuros se somente Moisés lá, quando escreve a Torá, ele vai designar o que é um animal puro e um animal impuro? Nem tinha escrita da lei e Noé já recebeu o comando: separe os animais, e ele já sabia. Noé já conhecia a Torá. Aliás, queridos, nós precisamos entender que a Torá é uma pessoa. A Torá é a própria palavra. A Torá é o próprio Yeshua HaMashiach. Ele é a revelação. Por isso que João, no capítulo 1, aí me falta tempo para explicar o que João e Yohana falam no capítulo 1, no seu evangelho, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Estavam ali trabalhando e tudo que se fez foi por meio dele, em função dele. Essa é a revelação do Logos, da palavra já revelada e já manifestada antes do princípio, antes até da criação. Então, queridos, temos aí muitos argumentos que podem falar que não foi Moisés, mas resumindo aqui, tá? Vou falar com mais detalhes sobre essa revelação desse tetragrama e por que aparece, em primeiro lugar, Elohim, depois começa tetragrama, Elohim a partir do capítulo 2, versículo 4. Tá bom? Eu sei que falei bastante coisa aqui, creio que você me entendeu, às vezes bagunço um pouco na lousa, mas você já me acompanha há algum tempo, mas eu quero te convidar para estar no dia 1º de julho, vamos estar já com essa matéria aí na plataforma da Hotmart, tá bom? Também quero te convidar para sexta-feira, dia 24, é isso? Dia 24, nós teremos uma mega aula aqui no canal às 21 horas. Vamos estar pegando uma mega aula de como nos aprofundarmos mais na palavra, para vivermos a essência da palavra em nossas vidas e aplicá-la a toda a área da nossa vida. Gente do céu, Deus abençoe vocês e creiam, a palavra é a verdade e com certeza ela vai te elevar, te alimentar e te frutificar. Um abraço.